Lucas 10:1 diz assim: depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou, de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade em lugar onde ele estava para ir. Então o primeiro comentário que eu quero fazer aqui de Lucas 10:1 é o seguinte, que aqui você vê Jesus pegando 70 discípulos e enviando eles para a rua. Então você imagina, Jesus manda um WhatsApp para os discípulos: irmãos, a reunião 6 horas na casa do Fer hoje. Aí chega aqueles 70, né? Aí chega os 70, Jesus vai falar e Jesus, vamos para a rua. É assim que ele fazia a reunião. Então eu penso que a igreja ela tem feito muitos programas internos, como eu falei ali, né? É retiro, é reunião, é janta, é ensaio, é músico, é retiro de casais, retiro de jovens, treinamento. E tudo isso é tudo coisa interna. E aqui Jesus está pegando os discípulos e jogando eles para fora. Então eu vejo que essa gangorra está um pouquinho desequilibrada. A gente poderia fazer alguns ajustes. No meio de todas essas coisas, esses programas internos que nós fizemos, quantas vezes nós programamos o evangelismo? 2 vezes. Aquela do cemitério e aquela do jardim da Núbia. Então a gente poderia investir um pouco mais nessa área. Jesus aqui está enviando os 70 discípulos. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2. Nós fizemos isso uma vez também no grupo caseiro do Brás. No grupo caseiro do Brás, é verdade. Nós poderíamos investir um pouco mais nessa área. Porque aqui Jesus vai dando umas dicas preciosas para fazer isso de uma maneira eficaz. Olha o versículo 6. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo o que eles tiverem. Então ele está falando que a hora que você sair, para você procurar essas pessoas de paz. O que são pessoas de paz? Eu falei ali. São pessoas que estão abertas ao evangelho. Então você no evangelismo vai abordar um monte de gente. Mas esse monte de gente é importante você não ficar enroscada naquela que quer ficar debatendo a respeito da Bíblia, escatologia, aqueles negócios todos. Passa pro próximo. E pro próximo, e vai pro próximo. Sempre vai ter as pessoas de paz. Sempre vai ter as pessoas de paz. Em cada bairro tem pessoas de paz. Em cada cidade tem pessoas de paz. No seu trabalho, na empresa, que tem não sei quantos funcionários, tem pessoas de paz lá. Na escola, onde você faz faculdade ou dá aula, tem pessoas de paz. Na sua família tem pessoas de paz. Na sua rede de amigos tem pessoas de paz. Nos seus amigos das redes sociais tem pessoas de paz. E Jesus está falando aqui, ó, encontre elas. Porque essas são as que serão os nossos discípulos. São os que vão receber a palavra de bom grado. Esses são as boa terra. Só que se a gente não sair, a gente não vai encontrar, porque eles não vão vir atrás de nós, é nós que temos que ir atrás deles. Eu ouvi um irmão dando um exemplo, falando a respeito da colheita e do celeiro. Onde Jesus fala lá, os trabalhadores são poucos, a seara é grande. E não adianta você chegar assim, ó, falar assim, colheita, sai daí e entra no celeiro. O 2 fala isso, né? Hã? O 2 fala isso, o versículo 2. O versículo 2 fala dos trabalhadores são poucos, olha lá. E é interessante que no versículo 2 aí ele fala para rogar ao Senhor da seara que mande trabalhadores, né? Então imagina, Jesus fala assim para os discípulos, ó, peçam para Deus enviar trabalhadores. E aí Jesus fala assim, agora eu envio vocês a trabalhar. Você percebeu que eles mesmos são a resposta da própria oração? Não adianta a gente mandar a colheita sair de lá e entrar no celeiro, porque ela não vai fazer isso sozinha. Precisa de alguém para ir lá, pegar a colheita e levar até o celeiro. Ela não vai sozinha.
Lembra de Romanos capítulo 10? Como crerão naquele em quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não são enviados? Está escrito isso na Bíblia. Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15. Essa é a importância do envio. Então nós precisamos procurar essas pessoas de paz. Aí você aborda uma pessoa, você está proclamando o evangelho para a pessoa está enroscada, quer debater, passa para o próximo. Sempre vai ter as pessoas de paz. Eu e o Thiago saímos ontem, a gente abordou várias pessoas. Tinha um lá que começou a discutir comigo se era para aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Eu falei, não, tá bom, obrigado, tchau. E passamos para o próximo. Depois ali, logo nos 2 ou 3 próximos, a gente encontrou a pessoa de paz. Ele estava aberto a receber o evangelho, mas como eu sou batizado no Espírito Santo? Explica para mim. Como que é esse negócio de batismo nas águas? Aí a gente começou a explicar para ele, ele falou assim, eu confesso, eu sou desviado. E a gente já orou por ele, já anotou o WhatsApp e já está trocando ideia com ele já pelo WhatsApp. Uma pessoa de paz. Só que se eu fico enroscado debatendo com aquele cara lá, eu não ia encontrar uma pessoa de paz. E aqui Jesus está falando assim, ó, vai, mas vai com essa mentalidade. À procura dessas pessoas de paz. Sempre vai ter. Aqueles que estão abertas ao Evangelho, esperando por você, esperando por nós. Amém? Outra ferramenta básica que ele dá aqui, ó, é no versículo 9. Curai os enfermos. Isso é uma ferramenta básica que Jesus dispôs na mão dos 70 discípulos. Vocês todos 70 aqui, ó, curem os enfermos. Uma ferramenta básica na vida do discípulo. Só que nós temos medo. Mas nós precisamos ter fé, coragem e orar pelos enfermos, porque acontece. Acontece. Você tem dúvida, sua dúvida acabou aqui, porque acontece. É de verdade, o negócio funciona. Só que a gente precisa aprender algumas coisas, como eu falei ali, sobre a oração pelos enfermos. Nós não precisa ficar fazendo orações longas, tentando convencer Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que abriu o mar e livrou o povo da escravidão do Egito e depois veio em carne. Confirmando que ele já fez. Não precisa disso. Não precisa. É oração curta e objetiva. Sai do corpo dele agora em nome de Jesus. Pronto. Aí você pergunta, e aí? Aconteceu alguma coisa? Tá curado? Não tá? Tá se sentindo melhor? Diminuiu? Não diminuiu? Só que aí se não acontece na primeira vez, a gente desiste. Mas aí eu lembro aquilo que Jesus fez. Quando ele orou pelo cego, o cego ele não foi curado. E Jesus perguntou, e aí, está enxergando? Aí ele falou assim, eu vejo as pessoas como árvores. Ele falou, não, então vou orar de novo. Ele orou e a pessoa foi curada. Então não precisa desistir na primeira vez. Continua insistindo na segunda, terceira, quarta. É importante a gente entender, para mim foi muito bom, me fez muito bem, porque a fé é como um músculo, e o músculo ele cresce, ele se desenvolve, não é os pesos pesados que eu já vou conseguir carregar, mas os pesos, sempre vai ter peso pequeno que eu vou conseguir, que a minha fé dá para isso. Jesus está dando uma ordem aqui, ó, curar os enfermos, e ele vai junto conosco nessa tarefa, porque ele falou assim, ide fazer discípulos, enquanto vocês fazem discípulos, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele vai junto com a gente nesse negócio. Amém? Amém? Depois ele fala ali no versículo 9 para anunciar o reino de Deus. Então, anunciar o reino de Deus, você precisa abordar a pessoa a respeito do que é pecado, a redenção em Cristo. E se ela perguntar para você, o que você vai falar? Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado e você vai receber o Espírito Santo. Então é muito mais do que chamar a pessoa para um culto de domingo. É muito mais do que fazer um convite para a pessoa para ir na reunião, escutar o fulano pregar. É muito mais do que isso. Jesus não falou, tragam as pessoas a mim para que eu cure e para que eu batize. Não. Ele falou assim, prega você o reino de Deus. São ferramentas básicas que nós precisamos manejar. O triste é a gente ficar 5 anos, 10 anos numa reunião caseira e não manejar bem essas ferramentas básicas. Isso é muito triste.
tudo bem a gente não ser perfeito, igualzinho a Jesus. Mas não está bem a gente não aprender, não estar aberto, não ter sede, não ir atrás, não perguntar e não botar em prática o uso dessas ferramentas básicas. Curar os enfermos e proclamar o Evangelho. Eu fiquei impactado lá em Porto Alegre, tinha um novo convertido, batizado de um dia atrás. Ele já saiu para as ruas, já orou e Deus curou a pessoa, e já foi lá proclamar o Evangelho, já foi lá para batizar a pessoa. E o cara tinha um dia de convertido. A gente fica 5 anos na reunião caseira, reunião, para dentro, reunião, e não experimenta essas coisas. E o discipulador fica lá, você tem que ser fervoroso. E não vai, né? Você na manivela. Mas a hora que você ora para uma pessoa, a pessoa é curada diante dos teus olhos, você é incendiado. E você tem certeza que isso vai acontecer de novo, e de novo, e de novo. E você precisa ver a primeira vez acontecer. Ontem, quando nós saímos, eu e o Thiago, tinha um cara que não conseguia levantar o braço, porque ele estava com dor, tinha tomado Dorflex, e não tinha passado a dor e não conseguia levantar o braço. Ele travava aqui, ó. Aí a gente orou por ele, o cara levantou as mãos, assim, as duas, soltou até um aleluia. Ele nem sabia o que era batismo, porque a gente começou depois a pregar o Evangelho pra ele. Ele não sabia nem o que era batismo. O cara levantou as duas mãos, soltou até um aleluia lá, olhou pra cara do Thiago e pensou. Começou a chorar. O cara foi curado instantaneamente. Eu olhei pra cara do Thiago, o Thiago pensou assim. Porque a hora que você vê que o negócio funciona, você fica incendiado. Aí acaba aquele negócio de retiro em retiro, de reunião em reunião. Porque você começa a viver a vida de Cristo no dia a dia. São ferramentas básicas, irmãos. Curar os enfermos, pregar o Evangelho. E a hora que você ora, o cara é curado, ele se abriu totalmente com o Evangelho, já pegamos o contato dele, ele mora lá, não sei que bairro lá, aqui de Bauru, já pegamos o contato dele, vamos entrar em contato com ele. Ele se abriu o Evangelho. Na hora que a pessoa é curada, é inegável que Deus se manifestou. Mas nós precisamos ir. A primeira etapa aqui de Lucas 1. Vai. Amém? Mais um texto e eu encerro. Hebreus capítulo 5. Versículo 11. Hebreus 5, 11. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades espirituais exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Então no versículo 12, ele fala assim: vocês já deveriam ser mestres pelo tempo decorrido de caminhada que vocês têm. É isso que ele está falando aqui. Mestres no quê? Nos princípios elementares da doutrina de Cristo. Porque ele está falando aqui, ó, só que agora a gente tem necessidade que alguém de novo nos ensine os princípios elementares da doutrina de Cristo, que é o arrependimento,
a doutrina de batismos, batismo nas águas e batismo no Espírito Santo, e a imposição de mãos, a fé em Deus, que é como um músculo que você vai exercitando. Nós temos necessidade de novo de voltar aos princípios elementares, das ferramentas básicas, porque nós sabemos manejar muito bem muitas coisas. A gente é um bom profissional, a gente cozinha bem, a gente toca violão bem, a gente canta muito bem, a gente faz muita coisa muito bem. Mas nós precisamos manejar muito bem também essas ferramentas básicas de levar as pessoas ao arrependimento, de levar as pessoas ao batismo, de impor as mãos sobre os enfermos para que sejam curados, de orar para que as pessoas sejam batizadas no Espírito Santo. Então eu fico pensando, né? Puxa, onde que a gente está aqui, Senhor? Se os princípios elementares da doutrina de Cristo nós precisamos ser treinados de novo, equipados de novo, porque nós temos medo, nós temos dúvida de impor as mãos para que os enfermos sejam curados. Um novo convertido é batizado nas águas, nós temos medo. Quem sabe um dia Deus batiza ele no Espírito Santo. Porque eu que não vou pôr a mão, né, para ele ser batizado no Espírito Santo. Os princípios elementares, essas ferramentas de princípios elementares. Ele está falando aqui que já tínhamos que ser mestres, atendendo ao tempo decorrido. Quem aqui tem 2 anos de caminhada? 3 anos de caminhada? 5 anos de caminhada? 6 anos de caminhada? 7, 8, 10? E ainda precisa... Ele fala aqui que essas coisas são difíceis de explicar, porque ele fala assim, ó, vocês, os hebreus, aí são os difíceis de ouvir, porque vocês são fechados. É isso que ele está falando aqui. Vocês são difíceis de ouvir essas coisas, por isso que é difícil de explicar. Vocês são fechados. Por quê? Porque sempre tem aqueles que são fechados. Você ensina, ele é fechado, entra por aqui, sai por aqui. É uma pessoa difícil de ensinar, uma pessoa difícil de entrar a palavra no coração da pessoa. Uma pessoa difícil, uma pessoa fechada. Tá lá na reunião, né? Tá lá na reunião, é fechado. Nós precisamos estar abertos, irmãos, a Deus, ao ensino, à palavra. E isso vai determinar o nosso nível de maturidade, dependendo do tempo decorrido. Nós precisamos nos abrir. Senhor, eis-nos aqui, minha vida é tua. Eu não vivo para o meu próprio bem-estar. Eu sou teu, sou propriedade exclusiva tua. Jesus Cristo é o Senhor. É incômodo, né? Porque a gente tem que sair da zona de conforto. Eu falo por mim. Isso me incomoda. São coisas que minha carne detesta. Mas nós precisamos sair da zona de conforto, precisamos estar abertos. Até quando, né? Vamos estar fechado desse jeito? Para o nosso próprio bem, se abra. Marcos, essa semana Deus me fez orar para que todo dia eu pregasse para uma pessoa. Aí eu falei, Senhor, mas eu falei, Senhor, mas se eu esquecer, né? E aí? Vai lá, se você esquecer ou não aparecer ninguém, você vai na rua e prega. Aí eu falei, ai, não, eu vou sair nos vizinhos, né? Me mostrou até o vizinho. Aí tá bom, aí no outro dia a gente saiu, aí eu vi a casa onde é que eu tenho que ir, então eu tenho que ir lá, né? Aí a mulher saiu da casa e falou, nossa, não tinha visto mulher, né? Cumprimentou tudo. Aí eu já sei que tem que ir. Aí eu falei pra Deus, Senhor, agora é feriado, não vou perguntar gente. Então segunda-feira eu começo. Então segunda manhã eu tenho que começar e depois você vir me falar, né? É verdade, não importa, não preciso de ninguém pra ir. Eu vou, né? Eu falo, né? Então não tem que esperar o outro pra ir, não. Tem que ir, então. Desculpa provocar vocês, mas eu sou assim. Olha só. Quando eu e o Thiago saímos ontem, sabe quanto tempo que a gente levou para abordar, encontrar essa pessoa de paz e orar para que essa pessoa seja curada? 45 minutinhos. Ninguém morreu por causa disso. A
A gente não deixou de pagar as contas por causa disso, a gente não deixou de cuidar da casa por causa disso, eu não deixei de falar com a Pri por causa disso. Eu tenho certeza que ele não deixou de cuidar do Sueli por causa disso. 45 minutinhos que a gente se dedicou para sair da zona de conforto lá do ar-condicionado e ir para as ruas. 45 minutinhos. A gente encontrou uma pessoa de paz e oramos por uma pessoa foi curada. O que é 45 minutinhos num final de semana? Coisa de se pensar. Então nós vamos amadurecer na medida que nós nos abrimos. Se a gente ficar fechado a receber a palavra, a gente sempre vai ser criança em Cristo. Amém? Então ele fala ali dos princípios elementares que são o arrependimento. Nós precisamos manejar bem o arrependimento. Tira o pilha. Não tem problema, não tem problema. Viu? Os princípios elementares da doutrina de Cristo, que ele fala aqui, ó. Arrependimento, nós precisamos saber trabalhar o arrependimento com as pessoas. A fé em Deus, vamos trabalhar a nossa. A fé é como um músculo. Você não vai conseguir carregar todos os pesos grandes, mas pesos pequenos sempre você vai conseguir. Batismo, discernir o batismo, que nem eu falei ali. Sabe qual é o nosso costume? Não sei se você já reparou. A hora que a gente vai batizar as pessoas, o nosso costume é ver se ela fundou inteira, né? E a hora que batiza a gente já começa a aplaudir. Mas ali está acontecendo um evento espiritual. E a gente preocupado se afundou inteira em aplaudir. Por que a hora no batismo a gente não pergunta antes para a pessoa, olha, você quer trazer alguma coisa? Você quer trazer alguma coisa do passado? De repente ela traz alguma atadura forte, maldição, algum pecado oculto, alguma coisa que traz ali, e a gente já precisa, logo depois de batizar a pessoa, orar com imposição de mãos para a libertação dessa pessoa ali no batismo. Só que a gente nem está pensando nisso, porque a gente está preocupado que a pessoa afunde inteiro, se tem um dedinho para fora, e já começa a aplaudir. Tudo coisas naturais. Mas e o espiritual? Doutrina de Cristo, princípios elementares da doutrina de Cristo, ensino de batismos. Na hora que batiza a pessoa, vamos impor as mãos, vamos orar por libertação. Antes a gente perguntou para a pessoa se ela queria trazer alguma coisa, ela trouxe, vamos impor as mãos, vamos profetizar, vamos trabalhar a libertação na vida da pessoa ali. Batismo no Espírito Santo, um dia a pessoa vai batizar no Espírito Santo, não, vamos impor as mãos, que nós vemos no livro de Atos. As pessoas recebendo o Espírito Santo com imposição de mãos. Imposição de mãos é princípio elementar da doutrina de Cristo. Imposição de mãos é um evento espiritual poderoso, que Deus libera a graça, libera seu poder, libera a cura. Vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e serão curados, está escrito. Princípios elementares. Sabe qual é a urgência da igreja hoje? É que Deus levante pessoas que nos ensinem de novo princípios elementares da doutrina de Cristo e nos treine a fazer isso, a viver isso no dia a dia. Amém? Márcio, o que você propõe? Vamos programar um evangelismo de novo? Com toda a igreja, vamos nos mobilizar para a gente começar a experimentar essas coisas. Márcio, um monte de gente disse não foi curado. Calma, irmão, não desiste. Vai procurando as pessoas de paz. Ora de novo, a segunda, a terceira, a quarta. Não vai ser na primeira vez que você vai arrebentar. É um exercício, a fé é como um músculo. Você precisa exercitar. O que não pode é desistir. Essas coisas incendeiam os discípulos. E esse é o serviço dos santos, né? Vamos dizer? Esse é o serviço dos santos. Nós precisamos de gente que nos treine, que nos tenha a ousadia de colocar a gente na rua para a gente treinar tudo isso. Amém?